O tema da videoaula de hoje será a formatação de fundo via CSS. Antes da gente começar, vamos fazer o seguinte: dentro da pasta curso-css, onde a gente criou nossos 3 arquivos da última aula, vocês vão criar uma pasta chamada aula 01 e vai jogar esses arquivos aqui dentro. No final do curso, eu estarei disponibilizando os arquivos criados durante a aula para download. Então essa aqui é a aula 01 e agora a gente vai para a aula 02. Beleza? Cria a pasta aula 02 e vem aqui no Notepad++. Já tem a estrutura do meu HTML aqui, HTML5. Vou colocar apenas o título. Aula 02 fundo com CSS. Vou dar um Ctrl S, vou salvar dentro da pasta aula 02 com o nome de index.html. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Isso, pode ser index.html, vai. E vou criar um arquivo novo externamente, tá? Vou dar um Ctrl S. Vou salvar com o nome de estilo.css para seguir o padrão. Vou fazer o link. Então, link espaço href igual, entre aspas duplas, o nome do arquivo estilo.css, fecha aspas, type igual, entre aspas duplas, text/css, espaço rel igual, entre aspas duplas, style sheet, espaço média igual uau. Fecha aqui. Beleza? Ctrl S para atualizar e vamos lá. Então é o seguinte, o fundo, a gente tem a chamada dele com a propriedade background. Então tudo que é fundo e a gente quiser alterar esse fundo, a gente vai chamar pela propriedade background. Só para relembrar, então é o elemento HTML, depois entre colchetes, entre chaves, melhor dizendo, o atributo, a propriedade e o valor dela. Propriedade 2, valor dela, e assim por diante, até onde que a gente precisar. Então vamos seguir essa ordem. Então vamos começar pelo fundo do site. Eu vou abrir o arquivo index aqui do aula 2. Ele está praticamente todo em branco aqui. Vamos lá. Então, o conteúdo do site, em qual tag a gente mexe? Onde a gente cria o nosso corpo, o nosso site? Dentro do body. Então, se eu quiser mudar o fundo do meu site, é o body que eu tenho que chamar aqui. Então, o meu elemento é o body, abre e fecha chave, ok? E aqui eu vou colocar a propriedade. No CSS a gente pode trabalhar com a propriedade resumida ou com a propriedade descrita individualmente, tá? Como funciona isso? Por exemplo, eu tenho a propriedade background, que é o fundo. Background, tá? Escreve assim: background, 2 pontos. E aqui eu coloco os valores que eu preciso, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo: background e uma cor, tá? Red, ponto e vírgula, faz de conta. Vou salvar e vou dar um F5. Beleza, ficou vermelho. Eu vou colocar uma imagem dentro dessa pasta aqui também. Vamos lá. Vou pegar uma imagem do meu computador. Deixa eu ver algum fundo que eu tenho aqui que seja legal para pôr.
Deixa eu só dar uma procurada. Outras wallpapers. Vamos pegar um wallpapers. Vou pôr esse globo digital aqui. Ctrl C. E vou colar na minha pasta. Videoaulas, curso CSS, aula 2. Vou colocar aqui na raiz mesmo, tá? Vou colocar apenas de nome de global. Então pega qualquer imagem e joga aí, para me mostrar a diferença. Então aqui eu vou colocar global.jpg. Não dá certo, tá? Então, para a imagem, eu preciso utilizar URL, abre parênteses, global.jpg, fecha parênteses, tá? Do F5, tá aqui a minha imagem de fundo. Outra coisa, a gente pode trabalhar também com posição da imagem. Por exemplo, antes de fechar o ponto e vírgula, eu posso colocar aqui por exemplo, center, ponto e vírgula e um F5. Então a imagem ficou centralizada no meu espaço aqui do monitor. O que mais eu posso fazer? Vamos lá. Eu posso mudar aqui de center para left, por exemplo. Tá, ficou para a esquerda. E assim por diante, tá? Posso trabalhar top, espaço left. Ela ficou no topo. Ela vai me mostrar o topo da imagem e a esquerda da imagem, tá? E assim por diante. Então essa aqui seria a versão resumida. Eu posso fazer a mesma coisa assim. Background. Traço imagem. E ponho o caminho. Global.jpg. Ponto e vírgula. Posso tirar esse aqui. Ctrl X ou delete e F5. Aqui eu esqueci da URL, tá? Precisa do comando URL. Salva e F5. Tá lá, ó. A mesma coisa, tá? Só que eu não consigo aplicar o outro comando aqui, porque aqui eu estou trabalhando apenas a imagem. Então, se eu quiser mexer com center, que é a posição, seria background position. Por exemplo, eu coloquei lá center left. Vamos para o bottom left. Diferente agora. Vou dar um F5. Já está lá. Beleza? Então, é dessa maneira que a gente pode trabalhar. Ou individualmente, ou resumidamente. Para quem está começando, eu aconselho a utilizar o individualmente, tá? Cada comando para o seu determinado fins. Então, fica mais fácil para você identificar o que você quer mudar, o que você está fazendo ali, tá? Fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, ali eu coloquei a imagem de fundo, beleza? Se eu quero colocar apenas uma cor, sem ser resumido, então é background traço color. Põe a cor, vou pôr verde agora, green, ponto e vírgula. Vou vir aqui da F5, ficou verde. Beleza, tá perfeito. A gente pode trabalhar isso com direto no corpo ou no fundo de alguma div, por exemplo, tá? Vou colocar a imagem de novo aqui, URL global.jpg, tá? Tem que ser o nome e a extensão dela, ponto e vírgula. Só que não vai ser color, vai ser image, certo? Testar aqui, apareceu, beleza. Vou colocar um conteúdo aqui no meu corpo. Posso colocar um H2, conteúdo do site, fecho o H2, dou Ctrl S e dou um F5 para atualizar. O conteúdo do site está aqui, tá vendo? Ó? Vamos colocar ele na cor branca. Como que a gente faz isso? Depois do fecha-chave, você coloca o outro elemento, beleza?
abre e fecha a chave. Dentro das chaves escreve a propriedade e o valor. Eu quero mudar a cor, então para a cor é color, como a gente viu na aula passada. Vou colocar na cor branca. O código é esse aqui, asterisco, jogo da velha FFF, tá? Se você não sabe código hexadecimal, pesquise na internet tabela de cores, que lá ele vai te dar os códigos que você pode estar inserindo aqui. F5, beleza, tá lá o meu conteúdo em branco. Perfeito. A gente tem outras propriedades também, como background image. O que mais que a gente tem? Então a gente viu o background, color e image. A gente tem um background também, traço attachment, né? Se escreve assim, que serve para controlar o fundo do nosso, por exemplo, a gente tem um screw, Ctrl S. É que essa imagem está muito grande. Vou pegar uma outra imagem menor, bem menor mesmo. Vou pegar dessa criança aqui, faz de conta. Não, essa criança é muito pequena. Deixa eu ver, essa aqui, ó. Ctrl C, vou na pasta e vou salvar aqui dentro. Vou salvar com o nome de imagem, tá ok? Então vem aqui no meu Notepad++, eu vou mudar aqui para imagem.jpg. Vamos ver. Isso, beleza. Quando a imagem é menor que o tamanho ocupado ou do body ou da div, ela vai se repetir para o padrão até preencher todo o espaço. Então aqui vocês viram que ela já está repetindo. Então a gente pode trabalhar, pode desconsiderar isso aqui por enquanto. A gente pode trabalhar com background traço repeat, e pode determinar que essa imagem não se repita, tá? A gente pode fazer assim, no traço repeat, que é para ela não se repetir de jeito nenhum, tá? Então ela vai ficar só ocupando o espaço original da imagem, que é isso aqui. Ou a gente pode determinar que ela não se repita em determinada posição. Por exemplo, eu quero que ela se repita só do lado horizontal. Repeat X, traço X. Então ela vai se repetir só do lado. Embaixo não. É a mesma coisa se eu quiser repetir só embaixo. Repeat Y. Tá vendo? Então é bastante interessante você trabalhar com isso aqui, com HTML. Então é isso que faz o repeat, tá? Da propriedade de background. O screw, tá? Que tem também um valor fixed, é para a gente trabalhar a posição, né? Se ele vai realmente acompanhar o conteúdo ou não, se ele vai ficar fixo. Então fixo ele não vai mudar. Se você rolar a barra de rolagem, ele vai permanecer fixo. E o screw ele vai acompanhar a barra de rolagem, tá ok? Para isso a gente precisa inserir conteúdo aqui. Então eu vou copiar essa linha do H2 e vou colar ela aqui um monte de vez, tá? Cola ela um monte de vez, dá um F5 agora. Que beleza. Então aqui ela já tem a barra de rolagem, tá? Ela tá screw, né? Tá screw aqui. Então ela vai acompanhando, ó. Beleza? Se você quiser colocar a imagem global agora, ou qualquer outra, aí fica mais fácil, porque ela já é maior. Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar fixed. Tá vendo, ó?
O fixed, apesar da imagem ser maior que o meu body, ela fica fixa, ela não se move, tá? Então é bastante interessante trabalhar com essas propriedades. Dá para fazer um fundo bem legal utilizando o screw aqui ou o fix, né, do background traço attachment, tá? Então a gente tem o repeat, tem um background, só para terminar aqui, background traço position, dois pontos, que é a posição, pode ser left, tá, que é a esquerda, a imagem para a esquerda, é center no centro, top em cima, bottom embaixo, right direita, beleza? Quero ficar direita, ela ficou para direita. Bem simples, bem legal trabalhar com background no CSS. Lembrando que isso a gente aplicou no body, mas pode ser aplicado em divs também, que a gente vai ver mais para frente, tá ok? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.